Bom dia. Bom dia. Vou começar assim devagarzinho, olhando para os rostos, porque aqui eu não conheço ninguém, sabe? Aí eu tenho que olhar para ver se eu conheço as pessoas, né, irmão? Agora eu te juro que eu não conheci Hinaldo. Só quando eu vi o nome aqui, que Hinaldo tá aí, tá? Essa barbona parecendo um sheik árabe. Tudo bom, meu irmão? Eu gostaria de desejar a vocês um feliz sábado, um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela presença da nossa irmã Fran. Quem é a nossa irmã Fran? Ali. A nossa irmã Bia. Aquela linda moça ali, ó. E o seu pai, Henrique. Correto? Hinaldo, que eu já falei com o Hinaldo. E Nilda, sua esposa, né? Que Deus abençoe. Prazer. Sou Gil da Barraca. Bom, eu gosto de falar meu nome Gil da Barraca porque o último é agradável, né? Me apito. É Gilmar, né? Porque além de eu falar o meu nome, eu divulgo o meu comércio. Gil da Barraca. Entendeu aí, Elixir do São Caetano? Tem que botar Silas do Elixir. Temos também a irmã Maria, que também nos visita. É a sua mãe? Essa abençoada? Rapaz, eu vou dar um cheiro nela. Eu não estava vendo, não. Pode dar um cheiro? Tá boa? Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Aqui é a culpada de tudo, esse tanto de gente bonita. E o nosso irmão que nos visita, que ainda não se batizou, mas em breve vai se batizar, o nosso irmão Islam. Que Deus te abençoe, Islam. Seja bem-vindo. Amados, nós estamos finalizando hoje nossos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Algumas pessoas já fizeram suas 10 horas de jejum e outros ainda não. Fiquem à vontade, mas entendam que o jejum não é só se abster de alimentação. O jejum é você dedicar mente e corpo ao Senhor. É você entender que você precisa tirar momentos especiais na sua vida para elevar o seu pensamento e a sua vida a Deus, com um objetivo ou mais objetivos, tá bom? É muito importante que você não pare de orar, obviamente, e também de jejuar. Se você quer ver, você almeja pela presença de Deus em sua vida, sempre tire um momento para ficar em plena comunhão com Deus, através de se abster de algum alimento. E hoje um dos maiores alimentos que nós devemos nos abster para que possamos nos conectar com o céu. Quem se arrisca a dizer o que aqui? Não é bem um alimento não, mas é algo. Opa, o celular, as redes sociais. Se abstenha um pouco das redes sociais. Imagina que tem um aplicativo que pudesse ler a tua mente e dissesse assim, comunhão com Deus, tantos minutos, né? Igual tem no celular, Instagram tantos minutos, TikTok tantos, WhatsApp tantos. No final do dia, quantos minutos você teria dedicado a Deus? Pensa nisso aí. Não tem o aplicativo nas suas mãos, mas está no céu. Ele sabe que lugar ele está ocupando na sua vida, ou melhor, em nossas vidas. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler o versículo 6 e o 7. É um dos livros mais fáceis de serem encontrados, é Apocalipse e Gênesis, né? Eu convido você nesse momento a ignorar o seu celular, a ignorar a Bíblia que cai, a criança que faz barulho, e que você possa verdadeiramente ter um encontro com Deus nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pedido, as nossas súplicas ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos presenteou, te agradecemos por esses 10 dias de oração e essas 10 horas de jejum, a qual o Senhor nos incumbiu através da tua igreja. Obrigado, Pai, porque foi o verdadeiro e está sendo um verdadeiro reavivamento espiritual em nossas vidas. Sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. E que possamos cada vez mais nos preencher de Ti, através da leitura da Bíblia, através de momentos de oração e também de jejum. Por favor, Pai, revigora a Tua igreja, o São Luís e todas as outras igrejas que estão pelo mundo afora para exaltar e glorificar o Teu santo nome, com o propósito de abreviar a volta do Teu Filho Jesus. Eu te peço nessa manhã que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio,
precisamente em nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, entender a Tua mensagem e, ao entendê-la, que possamos pôr em prática em nossas vidas. Eu te peço de uma forma especial pelos nossos irmãos que nos visitam, que o Senhor possa permanecer no comando de suas vidas e que eles possam se sentir abraçados por nós como igreja e também como irmãos em Cristo. E que o Teu Santo Espírito possa ser sempre o condutor de suas vidas. Nesse momento, Pai, eu te peço, fala através do Teu servo, não o que eu quero, mas sim o que Tu queres que eu fale. Eu te peço, esteja conosco agora e sempre, e desde já te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, Apocalipse capítulo 14, 16, João teve a visão que viu aqui um anjo clamando pela pregação do Evangelho, que diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. A propósito, eu quero também aqui desejar um feliz sábado aos nossos telespectadores, né, assim que fala, né, que estão nos acompanhando pelo Instagram da igreja. Até o momento o nome é IASD 2022, é isso? Que Deus os abençoe. E por que não a quem está assistindo, ou melhor, que vai assistir, pelo canal BG Gospel CG. Gente, é normal que a gente faça essa saudação também, porque hoje, com o veículo de comunicação que nós temos na mão, a rede social, a mídia, é muito importante que você pregue, cante, exalte o nome do Senhor, dê seu testemunho nas redes sociais, lembrando que não é para você arrumar seguidores, não é para você ser monetizado e receber dinheiro, é para exaltar o nome do Senhor, é para abreviar a volta de Jesus. E esse é o objetivo do Instagram da igreja e também do canal no YouTube BG Gospel CG, tá bom? Apocalipse 14, 6 e 7 é um clamor. O anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o evangelho a nível mundial. O termo evangelho significa boas novas. Isso não é novidade, né? Para todos que aqui estão. Na literatura grega, isso para mim é novidade. O evangelho se referia tanto à morte do inimigo, como a chegada do imperador para libertar o seu povo da tribulação ou da opressão. Por isso que eu disse que isso para mim é novidade. Em termo, o evangelho ele é libertação. Quem nos liberta? Cristo. Amados, aí porém deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. A maioria dos cristãos concorda que Jesus morreu pelos nossos pecados. Porém, não conseguem se unirem a um único significado quanto ao que é o Evangelho. Uma das formas de definirmos o Evangelho é fazermos duas perguntas e entendermos a sua resposta. E a primeira pergunta é: por que Cristo veio ao mundo? Alguns pregadores, que eu conheço, gostam de pedir que no momento do sermão você responda. Eu pergunto, mas eu peço que você não responda. Você responda para você mesmo. No seu coração, na sua mente, você responda. Então, a pergunta é: por que Cristo veio ao mundo? Eu tenho certeza que a maioria aqui já sabe. Em Mateus 1, 21 diz que Jesus veio ao mundo para nos salvar da condenação do pecado. Certo? Amados, o pecado ele está em nós, mas não pertencemos ao pecado. Somos de Cristo, porque fomos resgatados pelo seu precioso sangue. Por isso, Cristo veio para nos libertar. Muitas coisas que existem em nossas vidas não pertencem a Deus. O propósito do Evangelho é tirar de nós tudo aquilo que não é de Deus. Você tem tentado tirar algo que não é de Deus em sua vida? Nós temos tentado tirar? Temos feito isso? Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós podemos olhar para cima na certeza de que Cristo está intervindo por nós.
e que nós teremos uma vida transformada. Mas isso depende unicamente de Cristo? Depende unicamente do Espírito Santo? Não. Se fosse assim, não tinham perdidos. Não existiam pessoas que iriam ser queimadas no fogo de Malaquia, o famoso fogo do inferno, o fogo consumidor. Todos seriam salvos. Inclusive, algumas pessoas alimentam essa tese de que Deus é amor e Deus não vai queimar os seus filhos, não vai matar os seus filhos. Ele não vai. É você que está se matando quando se afasta do seu Criador. Certo? Nós temos filhos. Eu gosto de ver um casal com uma criança no colo que eu olho como se esse casal fosse Deus. Não é assim? O amor que você sente pela sua filha, Luana, e o rapaz que tem nome difícil, como é o nome? Neander. Eu acho que teu pai assistia muito filme, né? O amor que vocês têm por essa criança tem limite? É sem limite. Assim é o amor de Deus por vocês. Essa criança, ela vai crescer parecida com vocês. E nós devemos crescer parecidos com Deus. Porque o amor que Ele tem por nós é incondicional. E Ele fica triste quando fazemos coisas que desagradam a Ele. Assim como vocês ficarão quando essa criança, já adulta ou já adolescente, fizer coisas que desagradam a vocês. Vocês vão sofrer. Porque eu tenho o Mateus, de 15 anos, vai fazer 16, e o Miguel, que está ali, menino mais bonito da igreja. Lógico, quem tem que falar é eu, né? Com a mulher mais bonita também, minha esposa. Então, quando eles fazem algo que me desagrada, eu fico triste. A vontade é descer a madeira. Mas não é mais assim. Na minha época, quando eu errava, os meus irmãos, meu pai dava um surdão, ele falava surdão, que até o retrato balançava para cair da parede. O velho era bom de tapa, viu? Hoje isso não funciona mais, porque se você fizer isso com seu filho, ele vai criar uma revolta com você e você vai estar criando um monstro para lhe destruir depois. Sem falar que as leis também mudaram, né? E graças a Deus, porque tinha uns pais que falavam a verdade. Era coisa do... Era incrível, era incrível. Não dá nem para explicar. E assim, hoje é melhor o diálogo. É melhor você conversar e explicar para o seu filho que a desobediência vai lhe trazer consequências. E é o que nós estamos fazendo aqui através, não da minha palavra, que eu sou fraco e falho tanto quanto vocês, mas é através da palavra de Deus que nós devemos caminhar e seguir segundo as suas orientações. Esse sermão vai estar gravado no canal. Se vocês gostarem, depois vocês vão, a partir da semana que vem vai estar lá no canal. Vocês compartilham com alguém. E se não gostarem, compartilha do mesmo jeito. Vai que não fala com você, mas fala com outro, né? O importante é pregar o evangelho. Aí, de repente, você vai ouvir uma palavra que irmão Gil fez um sermão lá que não me agradou. Só a minha cara é preocupado. Se fosse para eu agradar, eu mandava uma carta, um texto bonito, só lhe elogiando. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Agora, assim, se doer, dê glórias a Deus. Amém. Sabe por quê? Se doer, quando você chega no hospital e está com a perna ferida, está necrosada, está podre, aí o médico faz o quê para ver se tem cura? Eu não entendo nada demais, eu sei que é assim. Ele vai lá e dá uma batidazinha no lugar, né? Aí quando você gritar, aí doeu, ele para. Ponto, aqui não precisa cortar não, mas daqui para cá vamos passar a faca. Chega, botou a mão no coração nisso. É desse jeito, irmã. Se doer nessa manhã, amém, porque você está viva, está vivo, tem cura. Como eu disse, Mateus disse que Jesus morreu para nos salvar. Não é isso? E nós precisamos fazer a nossa parte para que o Espírito Santo possa agir através de nossas vidas. Para isso nós temos que perseverar até o fim. Nessa mensagem angélica aqui, quem são esses anjos? Somos nós. Nós somos os mensageiros do qual Deus nos confiou a palavra. Mas quem? A Igreja Adventista? Nós entendemos que sim. Mas só a Igreja Adventista? Não! Todo aquele que ouve essa palavra e pratica. Mas por que eu falo que a Igreja Adventista está incumbida nesse chamado? Porque a Igreja Adventista está atendendo um chamado. E esse chamado é temer a Deus e dar a glória. Temer a Deus é procurar lhe obedecer, exaltar o seu santo nome e obedecer aos seus mandamentos.
Mas a igreja adventista está guardando os seus mandamentos? Está tentando. Não se exalte demais em dizer que a igreja adventista é a única igreja que guarda os mandamentos de Deus. Ratifique a sua fala. Diga, a igreja adventista é a única igreja que eu conheço, porque você não conhece tudo, que tenta guardar os mandamentos de Deus. Tenta. Sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que o último mandamento, eu não tenho como lhe provar, eu falei até para a irmã, no momento da lição, eu não tenho como lhe provar que guardo. Alguém me prova que não cobiça? Prova? Não prova. Por quê? É você falando e eu discordando. É você e Deus. Mas o que importa para Deus é se você está tentando. Amados, nós somos os mensageiros da glória a Deus. Vamos dar a glória a Deus e revelar o seu nome, ou melhor, o seu caráter. Isso aqui é muito bom. Somos mensageiros. Vamos dar glória a Deus e revelar o seu caráter por meio do mundo, por todo mundo, por meio do nosso caráter. Do nosso caráter. O evangelho pregado não é só esse que eu estou fazendo. O evangelho de Cristo pregado é como eu estou vivendo. Será que as pessoas, ao te ver na rua, te enxergam como um representante de Cristo, um cristão ou um mero crente? Porque quem tem comércio aqui? Você vende fiado a todos os crentes? Você não está doido? Você quer se quebrar? Venda, Nilda. Venda que você se ferra. Venda, Antoniel, que você fecha a bodega. Eu não vendo fiado a todos os crentes. Porque ser crente não quer dizer ser cristão. Mas se for para vender a todo cristão, eu vendo. Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele é semelhante a Cristo. E Cristo, ele paga. Ele não falha. Amém? Amém. Amados, sabemos que a luta é difícil, sim. E que nós temos a obrigação sim, para o nosso bem, de procurar refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Fica sabendo aqui, igreja, que a única Bíblia que o seu amigo, o seu vizinho lê é a sua vida. Você duvida disso? Tem um monte de pessoas que não lê a Bíblia, mas fica avaliando Deus através de você. Como você se veste? Como você fala? Em que meio você anda? O jeito que você trata as pessoas? Se você é diferente do mundo ou se é indiferente com as pessoas. Ah, mas tem gente que me critica porque eu sou cristão, porque eu sou evangélico. E daí? O seu compromisso foi pela gente ou por Cristo? Foi por Cristo. É difícil você falar isso, sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque enquanto eu te elogiar, irmã Daniela, pelo seu ministério jovem, você vai gostar. Mesmo não dando aquele sorriso para não mostrar que gostou, você vai gostar. Porque todos nós gostamos de ter o nosso ego massageado. Todos nós gostamos de elogio. Mas eu vou saber a essência da tua capacidade quando eu te fizer uma crítica, ainda que seja construtiva, eu discorde do seu ponto de vista. É aí onde está a essência do cristianismo. É quando as pessoas te olham como cristão para te apedrejar, para dizer, tu não é crente? E por que tu fez isso? Tu não é crente? Por que tu tá brincando assim? Aí ele irrita, chuta seu pé, dá uma rasteira, você levanta para dar um soco no pé dos ouvidos, aí diz, não, tu é crente. Não vê não, você se lasca. Se me deu um soco. Nessa hora eu esqueço que sou semelhante a Cristo e eu pico o morro. Então, desculpa, não estou incentivando a violência não. Mas eu quero dizer que eu sou carne e espírito. Vai que nesse dia eu alimentei mais a carne. E o espírito não esteja tão forte. Aí eu tomando murro e dando outro. Mas a orientação de Deus é essa não. Só que nós somos imitadores de Cristo. Nós não somos Cristo. Eu tenho que falar a verdade. Não vem para cá dizer assim, não, irmão, não pode não. Larga de sugestão, rapaz. Larga de mentira. Porque por mais que você consiga, você não é igual a Cristo. A gente tenta. A gente ora pelos nossos inimigos. Só que orar pelos nossos inimigos não é ficar
pegando ele, botando no colo, massageando e cantando musiquinha para ninar, não. É não desejar mal a ele. É pedir a Deus, tenha misericórdia daquela alma cebosa, Senhor. Que só fala mal de mim, que compra e não paga. Que é uma perversão pura. Que o Senhor possa ter misericórdia daquela vida. Ela está sendo instrumento do capeta e não sabe. Isso é orar pelos seus inimigos. Agora, quem achar que eu estou errado, convida, bota dentro de casa. Não tem problema, é com você e Deus. Cada um age de acordo com o seu conhecimento. Amados, e por quê? A primeira pergunta foi por que Cristo veio ao mundo. Ele veio para nos libertar da condenação do pecado. E por que ele teve que morrer? Na carta de Paulo a Tito 2,14 diz, um resumo aqui da primeira parte, não precisa abrir não, nos diz que Jesus deu a vida por nós para nos remir de toda iniquidade ou de todo pecado. Não é isso? Para nos remir. Eu não entendia isso. Por que Jesus morreu pelos meus pecados e eu continuo pecando? E as pessoas continuam pecando? Eu não entendia. Mas é porque não tinha escapatória. Pecou, não tinha remidor, tinha? Não tinha um advogado. Mas quando Jesus veio, ele lhe deu agora essa chance. Você está perdoado. Mas você precisa ter agora uma mudança de vida. Mas eu vou pecar de novo. Aí você, o que faz? Se arrepende. E amanhã? Arrependa de novo. A paciência de Deus, ela não é como a de Gil da Barraca. Ela é infinita. Mas não brinca, não exagera. Porque pode ser que de tanto você errar, você morra no erro. Morra no pecado. E aí, meu filho, quando você tem consciência do que é errado e pratica o erro, você não é mais inocente. Isso significa que você olha para Cristo e fala, eu sei que estou errado, mas eu peco porque eu quero. Então, arque com as consequências. Então, evite errar tanto. Ele morreu para que você fosse salvo. Ele morreu para que pudéssemos ter nosso pecado limpo. Jesus morreu por aqueles que, vivendo sem lei, reconheceram que essa forma de vida é suicida. O ser humano em pecado está sujo e a água não pode limpá-lo. A única maneira de limpá-lo é através de quê? Do sangue do Cordeiro. Do sangue de Jesus. Então, agora, você sabe por que é difícil você ser cristão? Eu sempre falo isso. Porque pecado nos afasta de Cristo. E quando nós pecamos contra Cristo, geralmente nós estamos pecando contra o irmão. Não é? Às vezes sim, você vai e comete um pecado com a natureza, que também é pecado. Mas a maioria dos pecados horrorosos é o que nós vemos acontecendo diariamente. Estupros, adultério, roubo, a impiedade de um modo geral. E nós vemos que as pessoas, para cometer uma impiedade, uma iniquidade, um pecado, geralmente ele comete contra o seu semelhante. Então, para você estar bem diante de Deus, você precisa procurar estar bem também diante do seu semelhante. Mas isso não quer dizer que um momento ou outro você não vai se deixar levar e cometer pecado. Amados, o ser humano em pecado, ele está sujo. Como eu disse, só o sangue do Senhor Jesus pode nos limpar. Os judeus daquela época esperavam o cumprimento da profecia messiânica. Isso aqui está dentro do contexto da mensagem. Nós estamos falando de o último evangelho. Esse é o tema. Para você entender bem a mensagem, fixe no tema. O último evangelho. Ok? Então, os judeus daquela época, eles esperavam o cumprimento de uma profecia. Qual era? A volta de quem? Ou melhor, a vinda do... E nós esperamos agora a volta do... Eles esperavam a vinda, né? O surgimento do Messias. E nós a volta. Quem está no lucro? Porque eles não tinham certeza, eles tinham unicamente pela fé. Alguém duvida que Jesus que ele veio? Não. Você não está doido de ter aceitado Jesus e está duvidando? Né? Então, nós já estamos no lucro, porque nós estamos numa promessa que já se cumpriu a primeira parte e falta a segunda. É a volta. Se é volta é porque ele já veio uma vez. Não é isso?
Então, os judeus daquela época, eles estavam à espera da profecia messiânica. E ele veio, ele honrou, Deus honrou, porque ele veio, curou a muitos, libertou a muitos, ressuscitou. Porém, quando Jesus subiu, ascendeu ao céu, ele fez uma promessa, ele disse que voltaria. Né? É essa promessa que nós aguardamos ser cumprida. Mas ele também deixou uma mensagem de conforto, e uma promessa de conforto que se cumpriu também, e é essa que tem nos sustentado. Ele disse que não nos deixaria só. E ele não falha. Aí quando nós vamos agora, pode abrir a Bíblia, em João, Evangelho de João 14, 26. Se você quiser acompanhar, bem. Se não, você só ouça. Ok? João 14, 6. Veja que Jesus disse para os seus discípulos que daria aqui um conforto, um suporte para a gente. (26, 27). Ele diz aqui, ó: quando, porém, vier o Consolador, quem é o Consolador? Pode responder. O Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, uma promessa que ele nos deu para os seus discípulos é que ele enviaria o Espírito Santo. Aí quando nós lemos Atos 1:8, diz o que é que iria acontecer. Olha, todo mundo sabe, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ok? Nós passamos 10 dias orando, porém, cada um em suas casas e também na igreja. Quando Jesus foi crucificado, ele ficou quanto tempo ali no meio dos seus? 40 dias. E foi visto por centenas de pessoas. Ok? Mas ele ascendeu ao céu e disse que eles deveriam permanecer firmes, que ele enviaria o Espírito Santo. Eles creram? Veja que multidões de pessoas seguiam a Cristo, quando ele estava só operando curas e milagres e ressuscitando pessoas. Mas quando veio a perseguição, isso vai acontecer com a gente, viu? Quando veio a perseguição, aquela multidão se transformou em um punhado. Um pouquinho. Foi o peneirar. E a peneirar está começando. Alguns diziam que o peneirar era o Covid. Não. Foi um pouquinho. Eu achava que o Covid ia abarrotar as igrejas de pessoas, foi ao contrário. Tinha vezes que eu ia pegar nas igrejas que tinha 100 membros, reduziu para 70, 60. Ah, estou congregando em casa. É desculpa do cão. Se não precisasse de igreja, Deus não tinha mandado estabelecer igreja. Em casa você faz o seu culto com sua família, mas o dia de congregar é na igreja. É na igreja. E eu estou falando isso para mim também, viu? Porque eu fiquei um tempo aí meio bicudo e eu fiquei congregando em casa. Todo mundo se infune, eu fiquei infunado. Lógico, né? E eu fiquei congregando em casa, mas eu sabia que eu estava errado. E eu estava orando para que Deus engolisse meu orgulho e me trouxesse de volta aos súbitos. Eu e um bocado de gente. A oração tem poder, viu? Não é o que eu quero, não, Jacione. É o que Deus quer. Por minha vontade, eu não estava aqui, não. Eu estava em casa. Mas Deus disse: você vai assumir o lugar que eu te confiei. E quem manda em mim é Deus. E no peneirado do Covid eu vi que muitas pessoas era só fachada. E na dificuldade eu vi que eu também estava meio que fachada. E não se ache não, porque você tem hora que é fachada. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E Jesus, ele já ascendeu ao céu e disse que mandaria o Espírito Santo, mas que os seus discípulos deveriam permanecer o quê? Unidos. Vamos ler Atos 2. Atos 2, 1 e 2. Atos 2, 1 e 2.
disse o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, ou reunidos em algumas traduções. Amados, o que é que aconteceu nesse feito? O cumprimento de quê? Da promessa de Cristo. De que ele disse que iria, mas enviaria o Consolador. Você sabia que até aquele momento a maioria dos seguidores de Jesus ainda não estavam convertidos? Qual foi o único discípulo homem, o único discípulo que estava aos pés da cruz no momento da crucificação? Só João. João, as Marias, uma delas a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. Todos os outros pegaram o beco e assistiram de longe. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso na igreja adventista do sétimo dia. Quando eu não sei, mas breve. Vai ter uma sacudidura tão grande, que crentes que é só crente vai sair da igreja. Ah, sabe qual vai ser a desculpa? Porque não me deram cargo. Ah, porque estão falando de mim. Ah, porque passou por mim e não falou. Ah, desculpa esfarrapada de quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Porque me caluniaram. Sempre vai ter uma desculpa. Cada uma vai ser servido o prato que lhe atrai. Mas vai sair. E vai dar lugar para outros. Vai fazer assim, ó. Vai funilar. Dias difíceis virão. Aí você vem na manhã de sábado na igreja para ouvir uma palavra de conforto e ver um pregador te trazer uma mensagem que tu vai ficar tremendo. Se estiver doendo, dê glórias a Deus, porque tem vida. Se você ficar alerta com essa mensagem, é para você rever o que é ser cristão. Não brinquemos de ser crentes, ou melhor, de ser cristãos. Porque o Espírito Santo só vai descer sobre cada um de forma individual, como a irmã Raíssa falou ontem, né? Só vai descer, não vai descer assim, eu estou na igreja adventista do São Luís e o Espírito Santo vai descer e todo mundo vai ser envolvido. Vai não. Vai não, besta, né? Assim que fala na rede social, vai não. Ele não vai não. É assim, né? Ele não vai não. Sabe como é que vai descer? É se você se preparar, ele vai descer sobre você, pula você, desce em outro, você vai vazar. Modo de falar, você vai ficar, em nome de Jesus. É só uma suposição. E fala isso, cuida logo do teu batismo, tu já está preparado, viu? Tuas férias já acabaram. Amém? Pois é. Amados, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens porque eles estavam reunidos em oração pela unção do Espírito Santo. E a partir daquele momento, aqueles homens operaram maravilhas. Ou melhor, Deus operou maravilhas mediante eles, através deles. O mesmo ele vai fazer com você. Diga amém. Receba assim, ó. Eu creio. Amém. Essa igreja precisa ser reavivada. Ela precisa entender qual é a essência de ser cristão. Semelhante a Cristo ou ao mundo. Se você não estiver andando na contramão do mundo, eu tenho uma notícia para lhe dizer: você não é cristão. Se você não andar na contramão do mundo, você não é cristão. A própria palavra diz: eu tenho que ser inimigo. Não. Se você for inimigo, você é mensageiro do cão. Você tem que ser amigo das pessoas, mas você tem que enojar o pecado que algumas pessoas fazem, não enojar as pessoas. E para isso, só a unção do Espírito Santo em nossas vidas é que nós podemos transmitir para o mundo a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Amados, assim como Deus enviou o seu Filho e posteriormente o Espírito Santo, ele também cumprirá a promessa que fez em Mateus 24:14, que ele disse que será pregado este evangelho do reino e então virá o fim. Você acha que o fim demora muito, né? Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que vou ver Mateus casar, me dar um netinho. Miguel, me dar um netinho também. Miguel é o mais novo. Eu falo assim, eu acho que, sei lá. Mas às vezes eu penso, não, pode ser daqui a pouco.
Ou então pode ser que não seja daqui a pouco, mas que eu venha bater a cacholeta. Sabe o que é bater a cacholeta? Cidade do pé junto. Morrer. As pessoas estão morrendo assim. Fulano infartou, morreu. Imagina só, ajuda a barraca, infartou, morreu. Misericórdia. Tem medo da morte, gente? Ei! Tem medo da morte? Eu sinceramente, eu vou falar a verdade. Eu achei que não tinha. Eu tenho. Mas tem hora que eu não tenho. Quando eu soube que eu tinha um nódulo na tireoide que poderia ser câncer maligno, eu vim de feira chorando. Chegou no meio do caminho, mas eu estou sendo egoísta. Deus já me deu um filho, uma esposa linda, 2 filhos. Me deu um. Depois eu achei que a bênção era pouca. Ele me deu mais 1, 2. Eu sou realizado, eu já posso morrer, tá bom. E eu botei aquilo na minha mente que eu já era realizado e eu podia morrer. Aí quando eu peguei o exame, benigno. Aí eu digo, não vai morrer não. Ainda bem. Louvado seja Deus. Porque a gente fala, câncer, a gente pensa logo para morrer, né? Sabe o que é isso, gente? Quando você procurar se preparar para Jesus, para a volta de Jesus, ou para você se encontrar com Jesus, mesmo que você fique por um tempo no pó da terra, você não vai se afligir tanto com a morte. Porque a morte é só um descanso. É só uma interrupção na história. É só uma pausa para a eternidade. Nós precisamos ter essa fé. Mas só que nós temos que estar preparados como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Ou como se nós fôssemos descer ao pó da terra daqui a pouco. Por isso, pense mais nas coisas de Cristo. Seja mais exemplo de Cristo. Assemelhe-se mais com Cristo. Pregue o Evangelho através da tua maneira de falar com as pessoas. De viver em casa, no trabalho. Põe um sorriso no rosto, crente. Você não é servo do cão, você é servo de Deus. Cumprimenta as pessoas, para de se enfunar com qualquer besteira. Eu me enfunei com a igreja, com um monte de crente. Mas tem algum aqui que diga que eu passei e não falei? Se tem, pode levantar o braço. Tem alguém aqui que eu destratei? Que eu olhei para a sua cara e falei alguma coisa? Lhe tratei mal? Não. Eu posso ter dito algumas coisas que lhe ofendeu. Agora, se você acha que é mentira ou verdade, me chame em particular e eu vou te mostrar a minha verdade e tu mostra a tua. A minha verdade é baseada na Bíblia. Se a sua for também, aí nós vamos ajoelhar, orar e pedir perdão e um perdoar o outro. Amém? Pois é. Amados, como Jesus disse, será pregado este evangelho e então virá o fim. Que Jesus virá, não resta dúvida. Mas para que ele venha logo, depende unicamente de nós. O Espírito Santo só desceu naqueles homens porque eles estavam unidos em oração, como eu acabei de falar. Eles tinham um propósito. Era receber a unção do Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você veio à igreja? Qual o objetivo de trás da igreja? Será que o meu foi botar um terno? Isso não é novo não, viu? O melhor sapato? O melhor perfume? Para as pessoas me verem com a Bíblia debaixo do braço, unicamente para isso? Eu vim à igreja porque eu preciso ter a comunhão do Espírito Santo na minha vida. Eu vim à igreja porque eu preciso sentir o calor humano dos irmãos. Porque eu preciso entender que assim como eu, tem um monte de pecadores no mesmo caminho. E que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. E que todos nós carecemos da misericórdia de Cristo. Você tem que vir à igreja com o intuito de ter um encontro com Deus. Você tem que ser crente e ser cristão no intuito de ter uma vida transformada pela presença de Deus. Se você se batizou, preste atenção aqui, e não mudou em nada, você reveja o que é o seu compromisso de ser cristão. Quantas pessoas já enxergou o Evangelho através de você? Ah, mas eu não sou pregador, e daí? Quem está te falando isso? Quantas pessoas você orou com quantas pessoas? Você, Mateus, meu filho, já orou com seus colegas no Baba? Você, Kevin, já orou com seus colegas no Baba? Aproveita, se não fizer isso, que faça o quanto antes. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que lá naquele Baba tem alguns amigos que vocês escreveram no céu. Quer ou não quer? Mas se eles não sabem o caminho, vocês que sabem,
O certo fazer o quê? Mostrar o caminho. Através da maneira que vocês vivem e também convidando para vir na igreja, orando com esses jovens. Somos omissos. Temos a oportunidade de orar com as pessoas e não oramos. Não adianta você ficar fazendo oração de meia hora no seu quarto, de 1 hora, orar às madrugadas por fulano, por Beltrano, mas quando está junto da pessoa tem vergonha de orar com ela. Engula essa vergonha, repreenda, ela não é de Deus. As pessoas precisam ouvir que Deus está agindo através de você. Esforce-se e Deus fará por você e através de você coisas grandiosas. Não perca a oportunidade de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho. Ore. Vai comer no shopping, pediu lá aquele X, sei lá o que, X tudo, do Mac não sei o que lá. E tem um bocado de gatinho olhando ali, o gatinho olhando. Aí agora é para orar. Tome vergonha. Se converta. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e ore. Agradeça a Deus pela comida. Aquilo que você acha que é vergonha você fazer diante das pessoas, pode ser a salvação de alguém que está pensando em se suicidar. Alguém que está desalentado com a vida, que está triste, com a depressão. Aí, poxa, aquela pessoa foi comer e abençoou a comida, agradeceu. Mesmo ele pagando, ele agradeceu. No meio de todo mundo. Ah, não. Eu sou egoísta, eu preciso reconhecer que existe um Criador. Temei a Deus e dar-lhe glória. É exaltar o nome do Senhor, aonde quer que você esteja. Que seu intuito de ser crente não seja meramente dizer que você é diferente. Seja diferente. Não indiferente com as pessoas. Só existe um meio de você dizer que é cristão. É apresentar Cristo para as pessoas. Amados, nós temos um objetivo? Eu tenho. Eu sei que todos nós temos. Tem um ano e tanto que eu estou querendo trocar de carro e não consigo. A coisa apertou, viu, Marco? Você gostar? Tá feio, mas tá bom. Aí quando eu falo a coisa tá ruim, aí depois eu lembro, mas tem gente que tá pior, a minha até é boa. Eu quero trocar de carro, né? Aí tem cara que quer comprar um carro, que não tem. Lógico, né? Aí tem uns que quer comprar uma moto, porque não tem a moto. Aí já tem o que quer comprar uma bicicleta, porque não tem a bicicleta. Aí tem um que já quer andar, mas não consegue. A sua vida está ruim? A minha não está. É que nós somos egoístas. Nós vivemos como se fosse ficar aqui para barrão, como dizia meu pai. Sabe o que é ficar para barrão? Morrer no chiqueiro. Não é? Você não vai ficar para barrão. Aqui é só uma passagem. Não se assegure demais do ter, o querer e o ser. Seja cidadão de bem, honre os seus compromissos, apresente Cristo, mas sobretudo, né, André? Seja cidadão do céu. A sua filha precisa olhar para vocês e enxergar o agir de Cristo na vida de vocês. Quando sua filha crescer, Luana, ela não vai pedir para ver o teu diploma. Ela vai olhar o diploma em você. Meu filho está pouco se importando com a minha capacidade escolar. Eu podia ter doutorado e mestrado. Ele está vendo a minha capacidade de lidar com eles e com a mãe deles e com as pessoas a qual eu me aproximo. Quando o Espírito Santo se aproxima de nossas vidas, nós verdadeiramente somos transformados. E pessoas são transformadas a ter contato conosco. Foi essa a missão de Apocalipse 14:6. Essa é a base da igreja adventista do sétimo dia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você não quer ir? Comece onde você está. Como? Mudando a sua maneira de viver. Para melhor. Para de se maldizer e achar que só o teu pé está doendo. Imagina se você sentisse a dor no pé de todo mundo. Estamos unidos no mesmo propósito? As nossas escolhas agradam a quem? A Deus? Amém.
Tem certeza? As nossas escolhas agradam a Deus? Abrevia a volta de Jesus? As pessoas que nós escolhemos como amigos, as pessoas, e amigo você pode ser de todo mundo, amizade com todos, se relacionar e andar junto com poucos. Você deve se envolver bem com todo mundo, mas para depositar 100% de confiança, ao ponto de ter como exemplo, tem que ser alguém que você confie na sua casa. Não esqueça que nós estamos em guerra. Está cheio de cão aí fora, invisíveis, que estão só esperando um fraquejar seu para agir através de você. Sabe quando é que ocorre esse fraquejar? Quando você deixa de orar. Quando você deixa de se consagrar a Deus. Você abre uma brecha para Satanás entrar e agir através de você. Amados, eu quero concluir essa mensagem. Tem um escrito da senhora White, escritora norte-americana, que diz o seguinte: é impossível alguém prosperar enquanto a oração não for o essencial exercício da sua mente. É impossível você prosperar. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é igual felicidade, é um conjunto de coisas. É na vida espiritual, na vida conjugal, na vida social, na sua saúde mental e física. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, essas lacunas vão sendo preenchidas pelo poder do Espírito Santo. Só alcança a vitória aqueles que entram na luta, mas que não desistem. Por isso, quando surgir a possibilidade de você querer desistir, ore. Porque Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, a sua coroa está guardada. Só espera no Senhor e Ele vai te honrar. Tem outro comentário da senhora White que diz o seguinte: o segredo do nosso êxito na obra de Deus se encontra na operação harmoniosa de nosso povo. União. Tem de haver uma ação concentrada. Todo membro do corpo de Cristo tem que fazer sua parte na causa de Deus segundo a sua capacidade, a capacidade que Ele lhe deu. Temos que conjugar esforços contra as dificuldades e os obstáculos. O ombro a ombro unidos pelo coração. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um único homem sob a direção de um único poder, para a realização de um único objetivo, eles abalariam o mundo. Serviço Cristão, página 75. Eu achei muito lindo isso. Amados, se nós olharmos a nível de igreja, nós nos unimos para pintar a igreja, pintamos. Para construir as salinhas, construímos. Foi a sua ajuda, a sua contribuição que efetuou e executou o projeto. Mas estamos unidos para chegar aonde? No céu. Se nós nos unimos por outra coisa, por que não nos unirmos para chegarmos juntos no céu? Gilmar, eu quero te ver no céu. E por isso eu digo, sem brincadeira, nada que está lá fora, nada que o mundo e os teus amigos, supostos amigos, possa te oferecer, tem mais valor do que a tua vida eterna, do que a salvação da tua vida. Deus te tirou você do lamaçal de pecado, assim como me tirou, para que através de você evangelize a sua família. Você não é mais inocente. Não é. Deus quer te usar. Você só precisa entrar na batalha. Porque quando entra na batalha, aqueles que morrem com honra. Estão garantidos. E aqueles que não entram, morrem. Mas morrem com desonra. Estão perdidos. Por isso você tem que assumir o seu posto. Vai ter mais uma música, né, Wilma? Eu vou estar concluindo já. Amados, eu quero comentar aqui uma reflexão que houve. Na verdade, eu tenho no canal BG Gospel várias reflexões, centenas delas. E até eu envio para uma lista de transmissão. E eu creio que a maioria aqui recebe. E conta o seguinte. Duas mulheres, vocês aqui já ouviram, acredito com boa parte. Duas mulheres estavam conversando
Ambas eram mulheres de pastores. Estavam costurando e conversando. Uma delas disse: a igreja ao qual o meu esposo ministra e toma conta está às ruínas. A igreja está se acabando, os membros estão se afastando e ele vai ter que fechar a igreja. E eu não sei o que é que fazer. E a outra disse: misericórdia. Minha irmã, vou orar pelo ministério do seu esposo. E o seu, como é que está? Ela disse: o meu está bem. O meu esposo, graças a Deus, a igreja está abarrotada. Não cabe mais irmãos. Deus tem abençoado, os irmãos estão felizes. Existe uma harmonia dentro da igreja incrível. E estamos vendo a possibilidade de abrir outra igreja para a honra e glória do Senhor. Existia um diferencial nessas duas mulheres. Ambas eram mulheres de pastor, igual. Ambas estavam costurando, algo igual. Mas qual era o diferencial? A que estava murmurando das dificuldades, ela estava costurando a calça do seu esposo, mas a parte de trás, da bunda, das nádegas, estavam rasgadas de tanto ele viver. E a outra estava costurando a parte dos joelhos, porque aquele que era abençoado, ele tinha as calças rasgadas de tanto viver, orando. Está aí a resposta, para que Deus possa te honrar. Nós só iremos entender realmente a essência do Evangelho quando entendermos que nós estamos vindo à igreja, estamos dando estudo, porque nós queremos ver as pessoas às quais nos aproximamos delas no céu. A princípio eu quero dizer para os membros da igreja do São Luís, que o irmão Renato, hoje ele é o diretor do Ministério Pessoal, ele vai entrar em contato com vocês, e agora é um pedido que eu lhes faço. Será que no grupo de amigos de vocês, ou de familiares, tem alguém que vocês querem ver no céu? Se tiver, ofereça estudo para essas pessoas. Se não tiver, vá orar e converta o seu coração egoísta. E isso é a essência do Evangelho. Quando você entender que você quer estar no céu e que você precisa falar e mostrar o amor de Cristo para as pessoas, aí Jesus já volta logo. Porque você não vai se acomodar. Você vai falar do amor de Deus para as pessoas, numa oração, num estudo bíblico, num convite para vir à igreja e, sobretudo, numa mudança de vida. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, te agradecemos, Senhor, por estes dias, o qual estávamos orando, e de uma forma especial te agradeço pelas 5 pessoas às quais eu orei. Tenho orado por outras mais, mas em especial esses 10 dias foi destinado para essas pessoas, também para essas pessoas. Eu quero de uma forma especial te agradecer por cada irmão e cada irmã que aqui se encontra. Todos. Te peço pelo Aislan e pelo Gilmar, que o teu Santo Espírito possa incomodá-los ao sair daqui e que eles verdadeiramente possam entender que as suas férias acabaram. Eles são conhecedores da tua palavra. E depois que nós conhecemos a verdade, não podemos mais viver na mentira. Porque senão o fardo ficará muito pesado e talvez não iremos conseguir suportar. Que o Senhor possa ter misericórdia de suas vidas e que possa impactá-los com o poder do teu Santo Espírito. E que essa igreja possa ter um reavivamento espiritual diariamente. Que possamos sentir o desejo de estar no céu, mas na companhia das pessoas que amamos. Na companhia de nossos irmãos e nossos familiares. E para que isso aconteça, que o teu Santo Espírito desça sobre nossas vidas. Que possamos estar ungidos com o unção do Divino Espírito Santo. Que possamos ser diferentes do mundo, mas não indiferentes às pessoas do mundo. Que possamos orar por elas e testemunharmos o teu amor para todos. Eu também quero de uma forma especial te pedir que o Senhor os abençoe, os que vão para a viagem amanhã para se divertirem. Que os teus anjos acompanhem e os fortaleça e eles possam lá lembrarem que são teus filhos, são teus servos e que lá também eles podem testemunhar do teu amor para os que ali estão.
E que o Senhor possa protegê-los e trazê-los de volta em paz e em segurança. Enfim, que tudo que venhamos fazer, Pai, seja na igreja ou fora da igreja, que venha ser para honrar e glorificar o Teu nome. Amém. Te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estarei à porta. Que Deus abençoe a todos.